Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e nesse vídeo eu vou fazer a análise frame a frame pegando todos os detalhes do trailer de Mulher Hulk que já mostrou possíveis ligações interessantíssimas com a série da Miss Marvel, talvez até com Invasão Secreta, Thunderbolts e também as primeiras imagens aí da Titânia, a Gangue da Demolição. Enfim, esse trailer mostrou coisa pra caramba, então nós vamos destrinchar ele e pegar todos esses detalhes aí que talvez vocês não tenham visto. Sem enrolação, seu Percival, solta o primeiro trecho pra gente analisar. Being a superhero is a trial by fire. Who's gonna protect the world if not people like you? O trailer abre com uma imagem dos prédios no centro de Los Angeles. Nos quadrinhos, a história da Mulher Hulk começa em Los Angeles, mas ela eventualmente se muda para Nova York, onde a maioria dos heróis da Marvel vivem. Durante as primeiras imagens, nós ouvimos Bruce Banner, nosso querido Hulk e primo da Mulher Hulk, falando que ser um super-herói é uma prova de fogo. Claro que temos que lembrar aqui que em Thor Ragnarok ele literalmente lutou com Surtur, um monstro gigante que ateou fogo em toda Asgard. E aproveitando essa ligação, também é legal lembrar que a Mulher Hulk começou um relacionamento com o Thor recentemente nos quadrinhos. E aí, em uma cena breve desse começo do trailer, a gente vê agentes com equipamentos incrivelmente tecnológicos no que parece ser um evento de gala. Provavelmente o mesmo evento que vemos a Mulher Hulk descendo do carro mais pra frente no trailer. Essa equipe deve ser uma equipe especializada na captura de seres super poderosos, verdadeiros caçadores de heróis. Se a gente reparar nos equipamentos, é exatamente a mesma equipe que aparece no trailer de Miss Marvel indo atrás dela e de Cameron na escola na série da heroína. Eles poderiam estar caçando tanto a Mulher Hulk como a Miss Marvel. Eu consigo enxergar uma ligação clara entre as duas séries, da Miss Marvel e da Mulher Hulk, que eu vou comentar mais pra frente aqui nessa análise. E quando a voz do Bruce Banner fala sobre fogo, a gente vê o que provavelmente é esse evento de gala, com uma iluminação toda vermelha e as pessoas começando a correr em pânico. Ao fundo dá pra ver que tem um grupo de pessoas brigando por algum objeto, um tentando tomar da mão do outro alguma coisa ali. E a próxima imagem do trailer ela é interessante justamente porque ela deve ser a primeira aparição de um grupo de vilões chamado de Gangue da Demolição no universo cinematográfico da Marvel. A Gangue da Demolição normalmente é formada por 4 vilões: Ariete, Batistaca, Destruidor e Massa, mas eles já tiveram outros membros ao longo da história deles nos quadrinhos. Esses vilões têm conexão principalmente com o Thor e com os Defensores, e isso é importante comentar porque a primeira aparição deles foi em Defensores número 17, em agosto de 1974. Eles também já batalharam com a Mulher Hulk e os Vingadores nos quadrinhos e estiveram na primeira edição de Guerras Secretas. Essa deve ser mesmo a Gangue da Demolição, já que conseguimos ver que eles não estão com armas tradicionais. E um deles ali usa um pé de cabra, que é a arma característica do Destruidor. E a Gangue da Demolição já trabalhou pro Rei do Crime nos quadrinhos e eles podem muito bem ter uma participação aí parecida com a da Tracksuit Mafia na série do Gavião Arqueiro, como vilões secundários ali, movimentando o plot da série. E aí depois dessa cena a gente vê um acidente de carro. Esse acidente poderia ser o que causou a necessidade da Jennifer Walters receber uma transfusão de sangue para sobreviver. Nos quadrinhos ela acaba tomando um tiro de um mafioso porque ela supostamente tinha provas contra ele e ela pretendia usar elas na corte, mas aqui parece que vão adaptar essa origem. Ela acaba recebendo o sangue de Bruce Banner e se tornando a Mulher Hulk por causa desse tiro que ela levou nos quadrinhos, e provavelmente na série poderia ser por conta desse acidente de carro mesmo. Mas tem uma cena mais pra frente que me deixa com o pé atrás sobre isso, e talvez esse acidente de carro já seja depois desse momento. E a gente precisa entender como que o Bruce Banner conseguiu fazer essa transfusão de sangue pra ela. Em teoria agora ele tá como Hulk em forma definitiva, e é difícil imaginar uma agulha que conseguisse furar a pele do Golias Esmeralda pra tirar sangue. Talvez seja por isso que ele estava em forma humana na cena pós-créditos de Shang-Chi. Ele teria se revertido pra essa forma temporariamente para salvar a prima e doar sangue para ela. Vale lembrar que o Wong tá confirmado na série e devemos ter explicações disso e da relação dele com o Abominável no filme. E outra possibilidade sobre essa transfusão de sangue é que durante os 18 meses que o Hulk passou ali trabalhando
trabalhando num laboratório Gama para se tornar o Professor Hulk, como a gente descobriu em Ultimato, ele tenha juntado muitas amostras do próprio sangue e tenha usado uma delas para salvar a vida da prima. E aí esse trecho se encerra com a cena que a gente viu no Disney Plus Day no ano passado, da mulher Hulk de costas com um uniforme muito fiel ao visual dela em diversos arcos dos quadrinhos, incluindo o da Primeira Guerra Civil. Também é um visual extremamente semelhante ao visual dela no jogo de celular da Marvel chamado Marvel Torneio de Campeões. Jennifer Walters. I'm a lawyer. I have great friends. Can we get some shots, please? It's an emergency. A demanding job. We just started a superhuman law division and I want you to... O logo da Marvel fica esverdeado, refletindo as cores da personagem, e em seguida vemos ela chegando no trabalho com uma bolsa na mão. Nessa cena é legal reparar que as roupas dela estão extremamente largas, o que mostra que nesse momento ela já tinha se tornado a mulher Hulk e estava prevenida, esperando que ela pudesse se transformar e acabar rasgando as roupas eventualmente. E aí a Jennifer Walters comenta que tem ótimos amigos, e a gente vê pelas closed captions da versão em inglês do trailer que uma das amigas é chamada de Nikki. Tem uma Nikki conhecida nos quadrinhos da Marvel, uma mulher chamada Nicolette Gold, que nasceu no planeta Mercúrio no século 31. Ela viaja no tempo para o presente e é uma personagem que tem ligações com os Guardiões da Galáxia. Pode ser que tenham adaptado essa personagem aqui. Pensando que a gente vai ter o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia no fim do ano e o filme deles no ano que vem, talvez tenha alguma ligação dessa personagem com eles nessa história. E se a gente também considerar que ela é uma viajante do tempo do século 31, assim como Kang, e o momento atual do MCU, com a série do Loki abordando exatamente isso, e o Kang sendo considerado como o próximo grande vilão desse universo, faria até sentido que essa personagem fosse apresentada. Mas enfim, isso é mais improvável, é só mesmo comentando quem é a Nikki dos quadrinhos, não que essa seja de fato. Pode vir a ser, mas é um pouco improvável. E aí nessa imagem dela com a Nikki em casa, a gente consegue ver no cantinho ali que elas estão tomando um vinho chamado The Velvet Devil. A Marvel gostou tanto das teorias do Mephisto em WandaVision que tá colocando o diabo em tudo agora. Aí uma mulher aparece no escritório com uma ampulheta ao fundo, possivelmente uma referência ao fato de que a mulher Hulk já até trabalhou nos quadrinhos como advogada em um caso para a TVA. Um pequeno easter egg ali. Aí depois a gente vê um homem entrando no escritório também, e ao fundo na TV a gente vê as iniciais GLK/H. O nome da empresa é Goodman, Lieber, Kurtzberg e Holloway, o nome da empresa que a mulher Hulk trabalha no arcos dela dos quadrinhos de 2004. Os nomes dessas pessoas aí, os donos da empresa, são referências a grandes personalidades da Marvel. Goodman é referência a Martin Goodman, o editor da Marvel. Lieber é o sobrenome verdadeiro de Stan Lee e Kurtzberg é o sobrenome verdadeiro de Jack Kirby. Nos quadrinhos, esses três donos da empresa nunca dão as caras. O único que aparece e interage com a mulher Hulk é o Holloway, que vemos falando mais pra frente aí com ela no trailer. A Jennifer Walters aparece no bar com a Nikki e cheia de documentos e papeladas na mesa. Como toda boa advogada, não para de trabalhar nem nas horas de lazer. E aí depois a gente vê uma instalação enorme, extremamente futurista e aparentemente no meio do nada, com um deserto ao fundo. Pelo design do lugar, esse deve ser o Cubo, uma prisão conhecida dos quadrinhos da Marvel. Provavelmente é aí que o Abominável está preso e a mulher Hulk vai visitá-lo. Nos quadrinhos, o Cubo é uma prisão especial desenvolvida com tecnologia para conseguir segurar criminosos com altos níveis de raios gama, e depois de um tempo acaba até se tornando a base de operação dos Thunderbolts. No casaco do segurança aí da prisão, vemos que o sobrenome dele é Foley. Isso pode ser uma referência ao Joshua Foley, o Elixir, um personagem dos quadrinhos que é mutante classe ômega e tem ligação com a equipe dos X-Men e é estudante do Instituto Xavier. É o Foley aí que a gente conhece do universo da Marvel, é esse personagem. Não que ele seja de fato esse personagem, mas pode ser uma referência, um easter egg, porque a Marvel sempre coloca aí sobrenomes de personagens em alguns lugares aí pra fazer essas graças. Nós também vemos nessa cena aí um homem com o celular apontado pra Jennifer Walters, provavelmente um jornalista querendo entrevistar ela por algum assunto relacionado com a mulher Hulk ou com o trabalho dela como advogada dos heróis. Aqui nós vemos o Holloway, um dos donos da empresa, falando com a Jennifer
Jennifer e explicando que eles acabaram de iniciar uma divisão de leis super-humanas e que ele quer que a Mulher Hulk seja a cara do programa. Isso é uma clara referência ao trabalho da Mulher Hulk como advogada dos heróis nos quadrinhos, algo que com certeza vai ser adaptado nessa série. Ela já foi advogada dos defensores, dos heróis de aluguel e dos Vingadores, por exemplo. Mas aqui a gente pode ter a ligação mais importante com a série da Miss Marvel. Primeiro, o fato de aparecerem nesse trailer os mesmos agentes que estavam atrás da Kamala no trailer da série dela já é suspeito. Segundo, nos quadrinhos da Miss Marvel tem um arco em que ela e um grupo de heróis jovens chamado de Os Campeões acabam lutando contra um dragão e a Vivian, uma das heroínas do grupo, uma androide filha do Visão, acaba explodindo em combate, deixando muitos feridos e a Kamala em coma. Por causa desse acontecimento, o senador Geoffrey Patrick cria a Lei Kamala, também chamada de Underage Superhuman Welfare Act, que proibia pessoas superpoderosas menores de 21 anos de atuarem como heróis sem a supervisão de um herói mais experiente. Pode ser que exista algo assim ligando as histórias das duas séries, adaptando essa lei que proíbe jovens heróis de atuarem sem supervisão e colocando a Mulher Hulk como advogada da Kamala no processo. E também, só pra contextualizar, é legal comentar que a primeira vez que a gente viu alguma coisa do tipo na Marvel, escritórios de advocacia especializados em lidar com heróis e heroínas, foi nas séries da Marvel na Netflix, com o escritório da Jerry Hogarth representando heróis aí como Jessica Jones, Punho de Ferro e Luke Cage. The face of it. And a frustrating family. Cause you didn't ask for this, but you still gotta deal with it. Your transformations are triggered by anger and fear. Those are like the baseline of any woman just existing. Aí nesse trecho nós vemos que a Jennifer Walters provavelmente vai ser a advogada de Emil Blonsky, o Abominável, nessa série. Vale lembrar que nos quadrinhos ela já representou vilões reformados e arrependidos. Inclusive, no arco da Segunda Guerra Civil dos quadrinhos, ela começa a história justamente representando um vilão que já tinha cumprido sua pena, se arrependido dos seus atos e estava sendo julgado novamente por um crime que não cometeu. É legal também comentar que nós vimos exatamente essa cela que ele está de fundo em Shang-Chi, quando Wong leva ele de volta pra prisão. Considerando que a gente pode ver uma equipe de ex-vilões aí como os Thunderbolts ou os Vingadores Sombrios no MCU em breve, e que ele pode estar preso no cubo, que já virou até base de operações dessa equipe, pode ser que o Abominável esteja nessa situação e faça parte dessa possível equipe. Então não me surpreenderia se a gente visse novamente a Contessa Valentina Allegra de la Fontaine, nossa querida Val, na série, tentando recrutar o Abominável para a equipe dela, que já conta com Yelena Belova e agente americano. E a cena seguinte, que mostra a Jennifer com uma cara de assustada, é justamente a continuação da fala de Holloway. Ela fica surpresa por ele ter falado que queria que ela fosse a cara da instituição, e aparentemente ela está com a mesma roupa, o terno extremamente largo e a camisa meio vinho que ela estava na cena em que parecia estar chegando no trabalho e também passando pelo segurança do cubo. Então tudo isso aí deve fazer parte da mesma montagem, da mesma sequência. Depois a gente vê uma cabana isolada na praia no meio do nada. Eu já vou falar ali mais pra frente onde é esse lugar provavelmente. Mas esse deve ser o local onde o Hulk, Bruce Banner, está morando desde o estalo de Thanos. Aí também deve ser onde Jennifer Walters vai treinar e aprender a controlar a transformação adquirida depois da transfusão de sangue do primo. E esse lugar também lembra muito uma parte da história da Segunda Guerra Civil dos quadrinhos, quando Bruce Banner está morando em uma fazenda completamente isolada da sociedade, mas com o laboratório subterrâneo. O Hulk fala pra prima que ela não tinha pedido por aquilo, mas que isso era algo que eles precisavam lidar. Isso tem base nos quadrinhos, porque ele acaba fazendo a transfusão nela sem o consentimento dela, com o objetivo de salvar a vida da prima quando ela está desmaiada e prestes a morrer. Ele tira um fichário para analisar, que provavelmente contém toda a pesquisa que ele fez ao longo dos 18 meses que passou no laboratório. Logo em seguida, vemos eles no laboratório e o Bruce ensinando para Jennifer como se transformar. Depois a gente vê a imagem dela se transformando, provavelmente pela primeira vez, e olhando para o reflexo dela totalmente em choque. Ao que tudo indica, essa é a própria cena do acidente e ela tá se olhando no reflexo do carro destruído. Talvez ela tenha recebido a transfusão de sangue do Bruce antes do acidente, por algum outro motivo, e aí nesse momento tenha se transformado pela primeira vez e isso salvou a vida dela. Oh. Bruce, kind of feels like if I don't transform, I'm gonna die. Yes, yes, yes. No, no.
I just want to be a normal. Bruce aperta um botão para iniciar os testes e vemos pelas serras que aparecem que a tecnologia que ele está usando é tecnologia Stark. Então Tony Stark deve ter ajudado ele a construir esse laboratório. Jennifer fica desesperada e fala que se ela não se transformar ela vai morrer, o que pode ser uma alusão ao acidente que eu comentei agora há pouco. Depois ela acaba se transformando e mostrando toda a força dela. Ela para as serras com as mãos e arremessa a parede para longe. Depois arranca a porta para atacar o primo, provavelmente com raiva pelo método perigosíssimo de ensino que ele adotou para ensinar ela a transformação. E é muito legal reparar nessa cena nas expressões do Hulk. O Joia empolgado por ela ter conseguido se transformar, se tornando a preocupação dela estar furiosa com ele. E aí a gente vê uma cena dela no quarto, eu imagino que isso seja o começo de tudo. Talvez ela tenha sido demitida de algum trabalho e depois contratada pela GLKH. A gente vê uma caixa na cama com as coisas dela muito semelhante às que vemos usarem para limparem as mesas quando são demitidos. Então ela provavelmente estava chegando em casa ali depois de uma demissão. E a expressão dela é de raiva, frustração. E ela demonstra isso também se jogando para trás na cama. É legal notar que ela está com um pezinho de academia nas mãos, que deve ser no máximo meio quilo, o que é mais um indício de que esse é o início da história e serve para contrastar com a mulher hiper forte que ela vai virar mais pra frente. Na parede nós temos um quadro da Califórnia, que é o local de nascimento dela e onde ela trabalha na série, além de fotos do Santa Monica Pier em Los Angeles, um pôr do sol e um quadro dizendo ame a Terra, com o planeta se auto-abraçando, por exemplo. Mas a coisa mais importante nessa imagem aí é um cartaz no fundo da parede de A Midsummer Night's Dream, uma comédia de William Shakespeare, que se passa em Atenas e conta a história do casamento de Teseu e Hipólita na Grécia Antiga. Hércules vem aí? É mais uma referência? Não, porque na verdade, apesar de ter essa parada de Grécia Antiga, essa peça de Shakespeare tem uma personagem chamada Titânia, a rainha das fadas, que é justamente o nome da vilã dessa série. E galera, essa peça de Shakespeare aí pode ser uma pista muito importante da história dessa série e da série da Miss Marvel. O arco de Titânia na comédia shakespeariana consiste em uma disputa dela com o marido pela guarda de um menino changeling, que seriam espécies de fadas trocadas por uma criança de acordo com os mitos antigos europeus. Mas changeling também é um nome que a Marvel dá para designar seres que podem se transformar, mudar de forma e adotar a aparência de outros seres, como a mística dos X-Men ou os Skrulls. Isso pode ser um ponto importantíssimo porque eu tenho uma teoria de que o Kamran, o amigo da Kamala Khan, que estava fugindo daquela polícia no trailer de Miss Marvel junto com ela, seria uma adaptação do Hulkling. O Kamran existe nos quadrinhos, mas aqui poderiam transformá-lo no Hulkling, que é um dos Jovens Vingadores, um personagem metade Skrull, metade Kree, que tem ligações fortíssimas com a história de Invasão Secreta. Ele pode estar sendo perseguido na série da Miss Marvel por ser parte Skrull, já ligando Miss Marvel com Invasão Secreta. E aí pode ser então que seja uma mensagem subliminar esse pôster dizendo que a Titânia e a Mulher Hulk vão batalhar pela custódia do Hulkling em corte, uma querendo protegê-lo e outra querendo usá-lo. E tudo isso ainda serviria para dar início à história de Invasão Secreta, uma das próximas séries da Marvel para o Disney Plus. Depois, gente, eu pretendo fazer um vídeo inteiro só com essa teoria, tá? Mas enfim, fica a dica aí sobre o enredo dessa peça de Shakespeare podendo ser uma pista da história dessa série e da ligação de Miss Marvel com Mulher Hulk. E na última imagem desse trecho, ela aparece já transformada no escritório e com o mesmo terno largo e camisa vinho por baixo, mostrando que as roupas eram largas exatamente por isso. E agora elas estão justinhas. Imagina a situação se ela se transformasse sem querer e depois voltasse ao normal, ficando sem roupa no meio do trabalho. Algo parecido ali com o sonho do Wong que ele comentou em Doutor Estranho, só que sem o palhaço. E também dá pra ver nessa imagem dois homens ao fundo comentando e aparentemente pagando um pau pro visual dela, e uma mulher na recepção filmando e tirando foto com o celular. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now. Girl, your ass looks crazy right now. You could be an Avenger. Aqui a Jennifer fala que só queria ser uma advogada normal e anônima, e na sequência vemos vários repórteres na casa dela olhando pela janela e perguntando onde está a Mulher Hulk. Ela olha pela janela vendo um monte de jornais interessados e voltamos para a amiga dela falando: Jen, você é uma história agora. E essa frase da Nick, você é uma história agora, é uma referência ao fato de que nos quadrinhos a Mulher Hulk sabe que ela é uma personagem de histórias em quadrinhos. Ela foi uma das primeiras personagens
personagens na história dos quadrinhos a quebrar a quarta parede, muito antes aí da criação do Deadpool, falando aí diretamente com a audiência diversas vezes. Então essa frase aí é um easter egg desse fato dela saber, ser ciente de que ela é uma história em quadrinhos. E aí na sequência a gente vê ela transformada, olhando em choque, mas aparentemente um choque positivo, se a gente pode dizer assim, pro celular, né? Talvez ela tenha visto alguma notícia boa sobre a Mulher Hulk no celular nesse momento, ou essa imagem tem relação com uma das últimas imagens do trailer, que eu vou comentar lá no final. E logo depois ela desvia o olhar e olha diretamente para a câmera, quebrando a quarta parede, como ela faz nos quadrinhos. E ela começa com esse jeito aí de querer ser anônima e tudo mais, mas pelo jeito ela muda de ideia rapidinho e começa a pegar gosto pela coisa, pela fama. Pelo tom do trailer aí, eu imagino que a imprensa vai começar a pintar a Mulher Hulk como uma diva, como a musa heroína, e ela vai gostar tanto que vai abraçar a causa. Na imagem seguinte, por exemplo, vemos ela chegando de vestido e transformada no baile de gala que vimos no começo do trailer e adotando de vez o visual de Mulher Hulk como ela faz nos quadrinhos. No começo ela reluta para se transformar, mas depois ela acaba ficando praticamente o tempo inteiro transformada de propósito e adota como visual característico dela. Depois ela aparece em um outro evento com o pessoal elogiando o visual dela e na legenda em português colocaram um corpão, mas eles estão elogiando uma parte bem específica do corpo dela ali. E ela tá se amarrando, posando pra galera e mostrando justamente o que foi elogiado. E aí tem uma cena com um visual interessantíssimo, que vemos ela se transformando e destruindo o sapato com o crescimento do pé. Vemos também que um homem estava se segurando nela e os pés dele começam a sair do chão conforme ela vai crescendo. O cara ali aparece apavorado, com um capacete de obras totalmente brilhante, e ela com cara de sem tempo, irmão, arremessando ele pra frente. Isso pode ser uma possível tentativa de assalto ou abuso que resultou nessa situação. E quando ela arremessa esse cara pra frente, a gente também vê os rastros das luzes do capacete dele. Talvez ele também seja um dos membros da Gangue da Demolição, adaptado aqui na série, a julgar pelo capacete brilhante, porque os membros dessa equipe de supervilões têm poderes de origem mística, e pode ser justamente algo assim que gera esse brilho nesse capacete. Nos quadrinhos é um pé de cabra encantado, né, que eles pegam, enfim. São equipamentos de obra encantados que transformam eles na Gangue da Demolição, então isso pode ter a ver também com esse grupo de supervilões. Aí depois nós fechamos esse trecho com a Nick falando que a Mulher Hulk poderia ser uma vingadora, e nos quadrinhos realmente ela é uma vingadora e faz parte da equipe por décadas e décadas. Oh, I'm not a superhero. That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Aí a Mulher Hulk aparece no início desse trecho, aparentemente na praia deserta onde o Hulk mora, treinando com o primo. Ela demonstra todo o potencial dela fazendo um salto exatamente tão potente quanto o de Bruce Banner, mas também mostra a inexperiência porque o Hulk mete o famoso Super Hero Landing, também conhecido como pouso de herói, e ela cai toda desajeitada com as duas mãos no chão. Tá aprendendo ainda, né? Depois ela continua a conversa com a Nick, dizendo que não é uma heroína, que isso é para bilionários e narcisistas, uma referência clara ao Homem de Ferro, e também para órfãos adultos por algum motivo. Isso é uma piada com o fato de que a história de origem de diversos heróis nos quadrinhos envolve a morte dos pais, como é o caso de Homem-Aranha, Demolidor, Wolverine e até Batman, Shazam e Asa Noturna da DC, só para citar alguns exemplos. A morte dos pais nos quadrinhos é algo recorrente nas histórias de todas as editoras. Depois a gente vê a Mulher Hulk transformada na corte em uma cena de batalha. As paredes estão destruídas, quadros virados, as pessoas estão assustadas, se escondendo, mas ainda tentando assistir ao combate. De costas aparece a Titânia, a vilã da série. E nessa cena a gente pode reparar que ela não estava usando roupas largas antes de se transformar e que as mangas estão rasgadas e ela está descalça. Então dessa vez ela não estava preparada para a transformação. Depois tem um frame muito rápido de um personagem interessantíssimo que aparece aí, uma das cenas mais interessantes do trailer. Esse aí que aparece rapidinho no trailer é Eugene Patilho, o Frogman, ou Homem-Sapo em tradução literal. Eugene é filho de Vincent Patilho, um inventor que constrói uma roupa com bobinas de salto que aumentava a impulsão dele. Ele era um cientista falido e resolveu usar a roupa para se tornar um vilão, o Leapfrog, que já tomou várias coças do Demolidor
Demolidor. Quando o pai de Eugene vai preso, Eugene decide usar a roupa, mas como um símbolo do bem, se tornando o Frogman, um dos heróis dos quadrinhos da Marvel. Na cena ele parece inclusive estar aterrissando de um salto e se colocando em posição de batalha. E muito provavelmente, muito possivelmente, aí ele vai ser um dos clientes da Mulher Hulk nessa série. Aí o Hulk acorda a prima com uma buzina e é muito legal a gente reparar aqui no detalhe do olho dela ficando completamente verde com o susto, fazendo ela quase se transformar na cama. Mas como ela parece estar na casa do Hulk, a cama com certeza é resistente o suficiente para aguentar o peso dela transformada, né? Depois a gente vê a primeira imagem clara de frente da atriz Jamila Jamil como Mary McFerrin, a Titânia. Ela é uma personagem que foi criada para a primeira edição de Guerras Secretas, na década de 1980, e se tornou uma das principais antagonistas das histórias da Mulher Hulk. Mary morava em um subúrbio de Denver que foi transportado para o planeta de batalha em Guerras Secretas e acabou ganhando poderes com a ajuda do Doutor Destino, que estava montando um grupo de super vilões. O visual dela aqui é adaptado, não é tão semelhante aos quadrinhos, pelo menos nessas primeiras imagens aí que a gente vê, mas ainda assim é incrível, e junto com a pose, esse visual mostra um pouco da imponência, confiança e até da arrogância da personagem. O importante é comentar que a Titânia é um caso clássico de versão maligna do protagonista. Ela acaba ganhando poderes e ficando maior, mais forte, mais ágil e mais resistente, de maneira quase idêntica à Mulher Hulk, só que sem a pele verde. Depois a gente vê Emil Blonsky se transformando no Abominável dentro da cela dele, que aparentemente acaba ficando pequena pra ele. Dá pra ver que quando ele se transforma, ele rasga a roupa de prisioneiro que ele estava usando na outra cena. E quando ele se transforma, vemos uma luz vermelha passando pela cela, indicando provavelmente um reforço na segurança da jaula quando ele está transformado. Depois, mais um salto da Mulher Hulk. Dessa vez, aparentemente, ela está dando um golpe em alguém. Pela folha de coqueiro que vemos ao fundo, pode ser que ela esteja perto da casa de Bruce Banner naquela praia. Também vemos que ela está usando uma camiseta com os dizeres Ai Coração México, indicando que o Hulk estaria morando agora em uma praia do México. Pode ser um lugar que ele conseguiu ali na volta dele do Brasil para os Estados Unidos, no caminho, né? Um lugar que ele arrumou nesse caminho, nesse trajeto de volta, porque se vocês lembrarem bem, ele morava no Brasil no primeiro filme dele lá em 2008, né? Is there anything more depressing than dating in your 30s? Yeah, this is the best date I've had in a while. Oh, Should we split some fries? let's get those to go. Esse trecho final aí do trailer é uma parada muito característica da Mulher Hulk nos quadrinhos. Ela é conhecida por ser uma mulher solteira, desinibida, independente, e aqui isso fica muito claro. Nos quadrinhos ela já saiu com diversos heróis. Ela teve um relacionamento breve com o Luke Cage, já dormiu com o Homem de Ferro, Hércules e até com um Fanático, vilão dos X-Men. Esse na verdade foi uma versão alternativa de outro universo do multiverso, mas ainda conta, né? Ela também namorou o Demolidor na realidade alternativa de Dinastia M, criada pela Wanda, e desenvolveu um relacionamento recentemente nos quadrinhos com o Thor, como eu comentei, além, claro, de um romance extremamente conturbado e polêmico com Star Fox, o irmão do Thanos, que apareceu na cena pós-créditos de Os Eternos. Esse último romance, inclusive, terminou até nos tribunais com denúncias de assédio, algo que a gente conta em detalhes no nosso vídeo sobre quem é o Star Fox, contando a história do personagem. Então depois vale a pena conferir também se você estiver curioso. E, claro, rolaram muitos outros relacionamentos também aí da Mulher Hulk com outros personagens, mas esses são os principais. E nesse trecho a gente vê justamente esse lado dela. Ela abre um aplicativo chamado Matcher, uma espécie de Tinder do universo da Marvel, e vai passando absolutamente todos que aparecem na tela pra direita. A menina tá pra jogo. E é legal reparar que quando a câmera inverte, como se estivéssemos vendo de dentro do celular, tem uma hora que ela faz uma cara de quem está assustada com o que está vendo, mas gostando. E o reflexo mostra que tem um homem chamado Derek com as mãos na altura da pelvis, mostrando provavelmente algo que ele não deveria mostrar ali, se é que vocês me entendem. Talvez essa seja a primeira parte daquela imagem dela surpresa, olhando para o celular que eu comentei mais cedo. E conhecendo a personagem, eu não duvido que seja esse o homem que ela fica ali depois no final do trailer. E aqui a gente tem que deixar uma coisa clara, galera. Nos quadrinhos da Mulher Hulk ela é toda assim, mas isso é uma sátira justamente do que os quadrinhos fizeram por muitos anos, essa hipersexualização das mulheres, com corpos desproporcionais e roupas muito curtas. Isso era uma crítica da Marvel, né? Uma espécie de sátira que a Marvel fez nos quadrinhos da Mulher Hulk e provavelmente vão trazer pra essa série também. E o trailer termina justamente com a Mulher Hulk e o date em casa e ela carregando ele no colo pro quarto porque, bom,
Por que não, né? Então é isso, galera. Esse foi o trailer de Mulher Hulk, mostrou coisa pra caramba. A gente pode ter aí algumas ligações, inclusive com os Defensores da Netflix também. Claro, o Demolidor tá em Nova York, ela tá em Los Angeles, mas o Demolidor também tá trabalhando como super-heróis, né? Ele pegou o caso do Homem-Aranha, por exemplo. Então talvez eles possam se encontrar. Se não, também tem possibilidade de Jerry Rogarth, que também poderia aparecer nessa série, porque tem tudo a ver com o tema. E até, de repente, o Luke Cage, né? Porque ela já saiu com o Luke Cage uma vez nos quadrinhos, poderia sair novamente, né? Aqui na série também. Então vamos ver. É óbvio que eles estariam guardando uma surpresa desse tipo, mas vamos ver se pode acontecer uma ligação com eles. Várias ligações possíveis aí com o Miss Marvel e até com Thunderbolts, inclusive ali com o que pode ser o Cubo, com o Emil Blonsky ali também. O Wong aparecendo na série. Vamos lembrar que o Wong tá confirmado na série, então provavelmente a gente vai descobrir aí também o que aconteceu com o Wong e o Abominável, porque eles estavam juntos. Provavelmente aí a pedido do governo, ele estava treinando o Abominável justamente para essa equipe de Thunderbolts. Enfim, muitas coisas em aberto, mas muitas coisas legais. Eu tô ansiosíssimo pra essa série, achei maravilhoso o visual. O CGI, vou falar, uma galera tá incomodada, não me incomoda, eu quero mais construção de mundo, construção de personagem e a história. Claro, e também tem que lembrar que do trailer até a estreia da série, eles continuam trabalhando no CGI e evoluindo, então essa não é a versão que a gente vai ver, ainda vão trabalhar muito mais aí nesse CGI da Mulher Hulk. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, inclusive nosso vídeo, por exemplo, sobre quem é a Mulher Hulk, que a gente conta a história dela nos quadrinhos em detalhes, curiosidades, por origem, poderes e tudo mais, e outras análises de trailer, outros vídeos aí, reacts, enfim. Nós temos aí as análises de trailer de Thor também e de Miss Marvel, que vocês podem conferir, que também estão no capricho, bem no detalhe ali para vocês. Enfim, não esquece de se inscrever no canal para não perder esse tipo de conteúdo e tudo que a gente vai fazer também sobre Mulher Hulk, se você tá interessado nessa série. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.